Capítulo 6. Como as riquezas chegam a você. Quando eu digo que você não precisa realizar negociações ferrenhas, não quero dizer que não precisa fazer nenhum tipo de negociação, ou que você está acima da necessidade de desenvolver quaisquer negócios com os seus companheiros. O que eu quero dizer é que você não vai precisar lidar com isso de forma injusta. Você não precisa conseguir algo a troco de nada, mas pode dar às pessoas mais do que tira delas. Não há como entregar aos outros mais em valor de mercado do que você tira deles, mas você pode dar-lhes mais em valor de uso do que o valor em dinheiro da coisa que você toma deles. O papel, a tinta e os outros materiais deste livro talvez não valham o dinheiro que você tenha pagado por ele. Mas, se as ideias sugeridas pelo livro lhe trouxerem milhares de dólares, você não terá sido prejudicado por aqueles que o venderam a você. Nesse caso, eles lhe entregaram um grande valor de uso em troca de um pequeno valor em dinheiro. Foi exatamente o que aconteceu comigo com esse livro. Então, paguei um determinado valor por este livro, mas esse valor que eu paguei em dinheiro me retornou muito mais em valor de uso. Eu aprendi um conteúdo que é impagável, que me trouxe, inclusive, muito mais retorno financeiro do que aquele dinheiro que eu paguei pelo livro. E é exatamente isso que você deve buscar nos seus produtos, nos seus serviços. Você deve dar às pessoas mais em valor de uso do que o valor em dinheiro que você recebe delas. Você deve cobrar X no seu produto e entregar mais do que aquilo, entregar um conteúdo de mais valor, entregar um serviço muito bem prestado. É assim que você enriquece, quando você entrega mais do que aquilo que te pagam. Imaginemos que eu tenha um quadro de um grande artista que valha milhares de dólares em quaisquer comunidades civilizadas. Eu levo até a Baía de Baffin e, sendo um bom comerciante, vendo a um esquimó por um pacote de peles avaliado em 500 dólares. Nesse caso, eu prejudiquei, pois o quadro não tem nenhuma utilidade para ele, não tem nenhum valor de uso, isto é, não acrescentará nada à sua vida. Todavia, suponha que eu lhe dê uma arma no valor de 50 dólares em troca de suas peles. Nesse caso, ele terá feito um bom negócio. A arma para ele será útil. Ela lhe garantirá mais peles e muito alimento. Será um acréscimo à sua vida em todos os sentidos. O tornará rico. Se você deixar o plano da competição para trás e passar para o plano criativo, poderá analisar todos os seus negócios. E, caso esteja vendendo a alguém algo que não acrescente à vida dessa pessoa, mais do que aquilo que você recebe em troca por essa negociação, você poderá deixar de fazer esse tipo de negócio. Você não precisa levar vantagem sobre ninguém, não é uma competição. E se você estiver realizando negócios em que seja necessário levar vantagem sobre os outros, deixe-os de uma vez por todas. Isso aqui que o Wallace D. Wattles fala está muito relacionado a uma crença também bem infundida na sociedade que para enriquecer você tem que ser corrupto, tem que passar pessoas para trás. Quem enriquece é porque passou pessoas para trás, coisas do tipo. E, na verdade, o Wallace D. Wattles recomenda exatamente o contrário. Então, se você está realizando negócios em que você precisa buscar levar vantagem sobre os outros, deixe esses negócios, deixe o plano da competição, passe para o plano da mente criativa. Ofereça às pessoas mais em valor de uso do que você toma delas em valores monetários. E dessa forma, a cada transação comercial, você adicionará algo ao mundo. Se houver pessoas trabalhando para você, o valor em dinheiro que você obtiver por intermédio delas deverá ser maior que o valor pago em salários. No entanto, você pode organizar seu negócio de modo a integrá-lo ao princípio do progresso. Dessa maneira, todo empregado que desejar poderá progredir um pouco todos os dias. Então, você que está me ouvindo, se você tem uma empresa, se você é um empresário, o que você deve fazer?
você deve buscar pessoas que te entregam mais valor do que aquilo que você paga em salário para elas. Perfeito? Se essa pessoa está nesse fluxo da prosperidade, naturalmente ela vai fazer um bom trabalho, ela vai entregar mais do que o que você espera dela. Perfeito? Mas você também tem um papel diante de tudo isso. Você deve buscar proporcionar ao seu funcionário um ambiente de desenvolvimento pessoal. Então, que essa pessoa, ela evolua dentro da sua empresa, que ela evolua no cargo onde ela está. Então, você deve buscar esse progresso para os seus funcionários. Você precisa ajudá-los, né, nesse progresso. Eu vejo que alguns empresários têm uma forma de pensar muito limitada de que se eu contribuir demais para o desenvolvimento do meu funcionário, se eu ficar capacitando ele demais, possibilitando que ele faça cursos, treinamentos, pode ser que em algum momento ele se desenvolva tanto a ponto de querer deixar a minha empresa. Não tenha esse pensamento limitado. Se você está pensando dessa forma, você está pensando com uma mentalidade de escassez. Você precisa favorecer o desenvolvimento do outro para que ele entregue o melhor, inclusive enquanto ele estiver dentro da sua empresa, dentro do seu negócio. E depois ele vai realmente traçar voos maiores. Esse é o ciclo natural da vida, esse é o progresso. Então, busque o progresso no desenvolvimento dos seus funcionários. Seus empregados poderão receber de sua empresa o mesmo que este livro está lhe oferecendo. Sua empresa poderá, desse modo, funcionar como uma escadaria, pois, se seus funcionários quiserem, eles poderão subir degraus que levam às riquezas por si mesmos. E, dada a oportunidade, se não quiserem fazê-lo, isso não será sua culpa. Então, ele está incentivando aqui que você tenha um plano de carreira dentro da sua empresa. E aí, se o seu funcionário não quiser seguir esse plano de carreira, você fez sua parte, que foi oferecer a possibilidade. E, por fim, não é porque você está prestes a desenvolver a criação de suas riquezas a partir da substância sem forma que permeia todo o seu ambiente que as riquezas simplesmente surgirão de modo mágico diante de seus olhos. Não é sobre você visualizar e ficar parado, sentado no sofá esperando cair do céu. Não é sobre isso. Se você quiser uma máquina de costura, por exemplo, não poderá simplesmente imaginar que a máquina surgirá do nada, na sala onde você está, ou em outro lugar só porque você gravou o pensamento de uma máquina de costura na substância pensante. No entanto, se você realmente quiser uma máquina de costura, mantenha a imagem mental dela com uma certeza extremamente positiva de que ela está sendo produzida ou que está a caminho de você. Wallace D. Wattles fala muito a partir de agora sobre manter uma imagem mental daquilo que você realmente quer. Perceba que ele fala manter a imagem mental na mente. Então, não é sobre visualizar uma vez, criar uma imagem mental, 5 minutos depois esquecer, um dia depois esquecer. É sobre você manter a imagem mental na sua cabeça, pelo tempo necessário. E ele fala aqui que você deve ter uma certeza extremamente positiva de que essa imagem mental está a caminho. Depois de ter formado esse pensamento, mantenha a mais absoluta e inquestionável fé de que a máquina de costura está chegando. Nunca pense nela ou fale dela de qualquer outra maneira, senão com a absoluta certeza de sua chegada. Reivindique-a como algo que já é seu. Vários pontos importantes aqui nesse trecho. Primeiro, ele fala sobre você manter a mais absoluta e inquestionável fé. Essa fé, pessoal, ela é desenvolvida à medida que vocês vão estudando sobre mentalidade, vão materializando coisas na sua vida. Se vocês repetirem esse livro, por exemplo, esses podcasts, por exemplo, vai entrando na sua mente que esse processo é matemático. Por isso eu estou repetindo tanto aqui também, ao longo dos podcasts, que é lei, que funciona em 100% dos casos. Porque a gente repetindo isso, a gente enxergando pequenas criações que sejam na nossa vida, nossa fé vai aumentando. Show? E aí, outro ponto importante. Nunca pense na sua imagem mental ou na máquina, né, que ele está usando aqui de exemplo. Nunca pense nela ou fale dela de qualquer outra maneira, senão com a absoluta certeza de sua chegada. Ou seja, não fique falando sobre escassez, não fique falando sobre seus problemas financeiros, não fique falando sobre dívidas,
Não fique falando sobre a situação financeira ruim que você está. Não é dessa forma que você precisa pensar, não é sobre isso que você deve falar. Você só deve falar a respeito do dinheiro no sentido que ele já é seu, que ele vai vir até você. Perfeito? Ele diz aqui no final, reivindique-a como algo que já é seu. Então, esse é o cenário ideal. Você ter tanta clareza do que você quer na sua mente, você viver a sua realidade desejada com tanta intensidade que você sente que aquilo já é seu. Ela será levada até você pelo poder da inteligência suprema, agindo sobre a mente dos seres humanos. Se você vive no Maine, o último estado do nordeste dos Estados Unidos, é possível que chegue alguém do Texas ou do Japão para a efetivação de alguma transação comercial que, como resultado, o levará a obter o que deseja. Os caminhos para trazer a riqueza para você são inúmeros e o seu papel é focar no que você realmente quer, levar o pensamento do que você realmente quer para a inteligência suprema. Como que você faz isso? Mantendo essa imagem mental na sua cabeça, na sua visualização, mantendo o sentimento de que já é seu. Os caminhos para trazer a riqueza são inúmeros. Se esse for o caso, os acontecimentos serão tão vantajosos para essa pessoa quanto para você. Relações ganha-ganha. Não se esqueça nem por um instante que a substância pensante atravessa tudo, está em tudo, comunica-se com tudo e pode influenciar a todos. O desejo da substância pensante por uma vida mais plena e melhor causou a criação de todas as máquinas de costura já construídas e poderá causar a criação de outras milhões de máquinas. Irá sempre que as pessoas a puserem em movimento por meio do desejo, da fé e da ação do modo certo. Você pode, com toda certeza, ter uma máquina de costura em sua casa. E da mesma forma, você pode, com toda certeza, ter tudo o que quiser e que precisará usar para o desenvolvimento de sua vida e da vida dos outros. Não hesite em pedir de forma abundante, pois Jesus disse, para o Pai de vocês é um prazer dar-lhes o reino. Muitas vezes a gente fica com receio de pedir aquilo que nós realmente queremos, porque a gente acha que é muito, que é demais, ou que às vezes é até difícil de conquistar. Mas a gente deve pedir o que a gente realmente quer. Não precisamos ter medo de pedir de forma abundante, porque a substância é abundante. A substância primitiva quer viver tudo o que é possível em você e quer que você tenha tudo o que puder ter ou usar para viver a vida mais abundante possível. Sua fé se tornará invencível se em sua consciência você gravar o fato de que seu desejo de possuir riquezas está amalgamado e é o desejo da onipotência manifestar-se. Por isso é tão importante nós repetirmos esse conteúdo e repetirmos que Deus quer que você seja rico, que Deus quer que a gente seja rico, porque a nossa fé aumenta quando a gente pensa que o nosso desejo de ter riquezas é o desejo de Deus. Isso faz com que a gente acredite que nós podemos desejar sim aquilo que realmente queremos. A gente pode sim desejar o dinheiro. Se a gente, por um lado, deseja, mas fica meio receoso, acha que há algo errado, se sente mal, nossa fé não está da forma como deveria estar. A gente não está com uma fé invencível. Perfeito? Certa vez, vi um garotinho sentado em frente a um piano, que em vão tentava criar harmonias em suas teclas. Percebi também que ele estava triste e irritado pelo fato de não conseguir tocar alguma música de verdade. Perguntei-lhe o motivo de seu aborrecimento, e ele respondeu: eu sinto a música em mim, mas minhas mãos não conseguem agir do modo certo. A música dentro do menino era a urgência da substância primitiva, contendo todas as possibilidades de toda a sua vida. Toda a música estava buscando manifestar-se através dessa criança. Deus, a substância única, está tentando se manifestar, produzir e desfrutar as coisas por intermédio da humanidade. Ele está dizendo: eu quero mãos para construir estruturas maravilhosas, para tocar harmonias divinas, para pintar imagens gloriosas. Eu quero pés para realizar minhas tarefas,
olhos para ver minhas belezas, línguas para dizer verdades poderosas e cantar canções maravilhosas. Todas as possibilidades existentes buscam manifestar-se por meio dos seres humanos. Deus quer que aqueles que sabem tocar música tenham pianos e todos os outros instrumentos. Quer que eles tenham meios para cultivar seus talentos em sua máxima extensão. Ele quer que aqueles que sabem apreciar a beleza possam cercar-se de coisas bonitas. Ele quer que aqueles que dominam o raciocínio tenham oportunidades de viajar e fazer bons negócios. Ele quer que aqueles que apreciam belas roupas estejam belamente vestidos, e aqueles que apreciam a boa comida sejam alimentados de modo luxuoso. Deus quer tudo isso porque gosta dessas coisas todas e as aprecia. Deus quer tocar um instrumento e cantar, e desfrutar da beleza, e proclamar a verdade, e usar roupas finas, e comer bons alimentos. Nas palavras de Paulo, em você, Deus opera a vontade e a ação. Seu desejo por riquezas é um infinito buscando manifestar-se em você, da mesma forma como tentou manifestar-se no garotinho diante do piano. Por isso, não hesite, peça abundantemente. Se você tem dificuldades nesse lado de que Deus quer que você seja rico, se você tem crenças contrárias a isso, que são crenças que podem estar prejudicando o seu processo de prosperar, eu recomendo que você repita bastante esse capítulo, repita bastante esse podcast, para que você vá internalizando que o seu desejo por riquezas é o desejo de Deus, porque dessa forma ele está se manifestando através de você. Ele está exercendo o dom da música através de você, ele está conseguindo visualizar todas as belezas naturais que ele criou através das viagens que você faz. Enfim, repita esse conteúdo para que você internalize essa crença que vai te favorecer no processo da prosperidade. Porque esse é o ponto. Nós podemos ter crenças que nos favorecem e crenças que nos atrapalham. E acreditar que Deus quer que a gente seja rico é uma crença que nos favorece no nosso processo, que ajuda no nosso processo. Seu papel é focalizar e manifestar os desejos de Deus. Para a maioria das pessoas, esse é um ponto difícil. Elas não conseguem abandonar a velha ideia de que Deus ama a pobreza e a abnegação. Elas veem a pobreza como parte do plano, como uma necessidade da natureza. Acreditam que Deus terminou sua obra e fez tudo o que poderia fazer. Acreditam ainda que a maioria dos seres humanos deve permanecer pobre porque não há riqueza suficiente para todos. Elas se apegam tanto a esse pensamento errôneo que sentem vergonha de pedir riquezas. Tentam não querer mais do que uma qualificação bastante modesta, suficiente apenas para que a vida delas seja razoavelmente confortável. Eu estava falando aqui agora sobre isso, né? Essas crenças que, na verdade, vão contra aquilo que nós realmente queremos. Crenças que podem nos prejudicar. Então, vamos ver o que o Wallace D. Wattles traz para a gente em relação a isso. Lembro-me agora do caso de um aluno. Foi-lhe pedido que mantivesse na mente, uma clara imagem das coisas que desejava, para que o pensamento criativo relativo a elas pudesse ser gravado na substância sem forma. Ele era muito pobre, vivia em uma casa alugada e tinha apenas o que conseguia ganhar diariamente. E, além disso, não conseguia entender que toda a riqueza pertencia a ele. Assim, depois de ter pensado sobre o assunto, ele decidiu que havia razão para pedir um tapete novo para o assoalho do melhor aposento de sua casa e um forno de antracito para aquecer a casa no inverno. Seguindo as instruções dadas nesse livro, ele conseguiu obter essas coisas em poucos meses. Mas, de repente, ele percebeu que não havia pedido o suficiente. Então, ele percorreu a casa em que vivia e foi planejando todas as melhorias que gostaria de fazer nela. Acrescentou mentalmente uma janela com uma sacada aqui e um quarto ali, até completar o lar ideal que almejava em sua mente. Em seguida, planejou os móveis. Mantendo a imagem completa em sua mente, ele começou a viver do modo certo e a mover-se em direção aos seus desejos. Atualmente, ele é dono de sua velha casa e a está reconstruindo de acordo com a forma registrada em sua mente. Agora,
Com sua fé muito mais fortalecida, ele obterá mais riquezas. Isso tudo lhe foi proporcionado de acordo com sua fé. Saiba que o mesmo vale para você e para todos nós. Então, o autor trouxe aqui um exemplo para mostrar para a gente que nós podemos, desde já, pedir de forma abundante. É aquilo, para a nossa mente dá o mesmo trabalho criar algo pequeno e criar algo grandioso. Dá o mesmo trabalho para a nossa mente. Só que, muitas vezes, a nossa fé fica balançada quando a gente está sonhando com algo grandioso. E é exatamente por isso que a gente precisa estar em constante estudo sobre esse assunto. Em constante estudo sobre mentalidade. Porque dessa maneira nós vamos acreditando cada vez mais que o mundo é abundante, que a gente pode pedir, sim, tudo aquilo que nós realmente queremos, que a gente não precisa economizar nos nossos desejos. Porque no fim das contas, esses desejos são desejos para que Deus se expresse mais através de nós. Show? Próximo capítulo, vamos falar sobre gratidão. Te espero lá.